A felicidade é um processo solitário. Ninguém te deve nada. Você deve tudo ao mundo e aos outros. Essa é só uma das premissas básicas para iniciarmos essa conversa. Pode parecer muito dura, extrema, mas é necessária. Uma das grandes questões que impedem as pessoas de terem uma história mais densa, mais importante, que tiram delas possibilidades de realização maiores e de maior repercussão, é justamente a ausência de um locus de controle interno, terceirizando culpas e atribuindo ao imponderável seus insucessos, sempre com boas justificativas por tudo o que não produziram. Só quando finalmente compreendo que ninguém me deve nada, posso efetivamente ter controle sobre a única pessoa que está sob meu domínio, eu. E isso, como você já sacou, é difícil o suficiente para que você concentre absolutamente toda a sua energia, sem distrair-se nem por um segundo com tentativas de controle sobre quem quer que seja. Se já é tão desafiador governar a si mesmo, imagine tentar ter algum governo sobre o outro. Você pode pensar, mas as pessoas devem respeito umas às outras, portanto todos me devem respeito. É até bonito pensar assim, tem lá sua razoabilidade, mas infelizmente não se aplica. E como já sabemos, justas ou injustas, as coisas são como são, e de nada tem adiantado quaisquer das minhas ou suas exigências sobre os outros. Por mais que estejamos cobertos de razão, que faça todo sentido, como por exemplo exigir que alguém nos respeite, na prática vemos que não se aplica, já que com alguma frequência você e eu somos desrespeitados. Portanto, perceba, exigir não adianta. Então, na prática, ninguém nos deve nada. Mas e por que então eu haveria de considerar que eu devo algo a alguém? Não é justo, porque se ninguém me deve nada, não haveria reciprocidade. Pois é. Como sabemos, a vida é boa, mas não justa. Nesse exato momento, alguém tem sua vida tirada por uma arma, acidente de trânsito, doença rara ou simplesmente uma mãe enterra um filho jovem que morreu de causas naturais. Não é justo, mas acontece. E considerar que eu devo tudo às pessoas e ao mundo me coloca em contato com a natureza mesma da existência de um ser humano, que é a de servir. Uma pessoa só pode ser realmente feliz e livre quando é útil, quando serve. Embora eu tenha compreendido isso, não fui eu quem inventou. Não à toa, aquele que dividiu a cronologia da história da humanidade entre antes e depois dele, deixou como legado um ensinamento que de cabo a rabo fala do serviço. Quem me acompanha sabe o quanto Ítalo Marcilli é uma influência e uma inspiração para mim. Portanto, neste capítulo você verá um desfile de ideias e princípios que aprendi com ele, o que faz desse capítulo talvez o menos autoral deste livro. Já na primeira frase, após o subtítulo, a franqueza cortante do Doc, como é carinhosamente chamado por quem o acompanha, dá uma deixa de como a gente pode começar a se organizar e se instalar na realidade, sem o que é impossível ser feliz. Ninguém te deve nada. Eu sempre disse que a felicidade é um processo solitário, porque é fundamental que compreendamos que é impraticável depender de quem quer que seja para conquistar nossa felicidade. E isso passa necessariamente pela constatação de que eu e você temos opções para lidar com o que as pessoas nos apresentam. Isso mesmo, o que os outros fazem não é uma sentença. Muitas pessoas podem dizer, acreditando piamente, que é impossível ser feliz quando recebemos maus tratos, desamor, desrespeito, frieza, indiferença de outras pessoas. Que é impossível encontrar felicidade depois de sofrer uma traição ou grave decepção vinda de alguém que amamos muito ou em quem depositamos nossa esperança, nossos melhores esforços. Se fosse verdade, então a felicidade seria realmente impossível, inalcançável, porque é certo que as pessoas vão falhar, vão te decepcionar, como inclusive eu e você falhamos e decepcionamos aos outros. Você deve se lembrar com alguma facilidade, se realmente se empenhar, de algum acontecimento ou situação em que tenha falhado miseravelmente com alguém. E é quase certo que você tenha feito esse mal involuntariamente. É difícil que alguém acorde, se espreguice ainda na cama e, iluminado por aquele raio de luz do sol que invade o quarto pela fresta da janela ou da porta, decida: já sei o que farei hoje. Vou decepcionar alguém. Hoje é um dia perfeito para provocar uma mágoa profunda em outra pessoa. Claro que não. Falhamos porque somos imperfeitos por definição. E tudo ok com isso. Portanto, o problema está nas expectativas que criamos de que as pessoas não podem falhar com a gente. E há aí dois poréns. Primeiro,
é certo que a expectativa será frustrada, pois mais hora menos hora, toda pessoa falhará. Segundo, isso não é um drama, porque além de previsível, é algo que você aguenta. Então, stop the mimimi. O mais importante é compreendermos que as falhas dos outros, ou até mesmo as agressões dirigidas a nós, nunca serão pessoais por mais que pareçam. Sempre tem mais a ver com o outro, com seu repertório, com as razões íntimas e profundas que o fazem agir como age. Todo comportamento humano tem uma intenção positiva que tem suas raízes no inconsciente, quase sempre fincadas nas marcas e cicatrizes deixadas pela vida. De alguma forma, essa instância tão poderosa de nossa mente tenta nos proteger para que não revivamos nunca mais nossas dores mais doídas. Mas isso eu explicarei melhor num outro capítulo, ou quem sabe num outro livro ou curso. Veja, a tal intenção positiva do comportamento não é necessariamente justificável, mas se sustenta segundo o sistema de crenças de quem o pratica. Tomemos como exemplo uma pessoa que se sentiu muito vitimada nas relações que viveu e que, após o trauma, pode fazer esforços inconscientes para se manter distante de todas as pessoas, para não se envolver e não se ferir novamente. Pode, por isso, adotar um comportamento ríspido, o que não se justifica, mas se explica. Por isso é tão importante lembrar que não tem a ver com você ou comigo, mas com o autor da atitude. Podemos nos socorrer ainda do exemplo do ciúme e da inveja. Tais sentimentos nunca têm a ver com quem é o alvo deles, mas com quem os manifesta. Pode ser que um certo marido tenha ciúme da esposa, ainda que ela tenha uma conduta irretocável e jamais tenha dado qualquer motivo para qualquer dúvida ou suspeita. O sentimento, para existir, só precisa da insegurança de quem o manifesta. O ciúme tem sempre mais a ver com o ciumento do que com o alvo do seu ciúme. A inveja é igual. Tem mais a ver com o invejoso do que com o invejado, pois reside em suas inseguranças e recalques. Da mesma forma, a agressão tem mais a ver com o agressor do que com o agredido. Mas por razões muito profundas, que podemos detalhar em um outro momento, pode acontecer de se instalar uma dinâmica entre o agressor e o agredido, em que o segundo, em função de sua história e circunstâncias, de alguma forma sinta que, entre aspas, merece tais agressões e aceita tais abusos. Mas essa também é uma outra conversa. O que preciso ter em mente é que, enquanto eu insistir em encontrar culpados para as minhas dores e fracassos, meus horizontes e possibilidades sempre dependerão de terceiros e o futuro seguirá nas mãos de outras pessoas. Preciso ter clareza cristalina de que entre o que acontece comigo e minha reação ao que acontece comigo existe um espaço que, embora possa parecer uma linha muito tênue, na verdade é quase um abismo. Neste espaço estão as rédeas do meu destino. Como eu não tenho qualquer controle sobre o que acontece comigo, é na minha reação ao que acontece comigo que eu posso determinar exatamente que tipo de vida terei, quais os rumos do meu futuro e quais os frutos colherei. Aliás, essa é uma frase bastante famosa dos escritos de Stephen Covey. Entre o que acontece comigo e minha reação ao que acontece comigo há um espaço. Neste espaço está a minha capacidade em escolher minhas respostas e definir meu destino. Gosto muito de uma história que vivi com o queridíssimo amigo Augusto Pinheiro. Num início de tarde qualquer da época em que trabalhávamos juntos no Diário de Guarulhos, estávamos saindo para almoçar juntos, como fazíamos quase todos os dias. A poucos passos do escritório que acabáramos de deixar, caminhando na rua de paralelepípedos, passando pela pracinha quase deserta àquela hora, eu praguejava contra alguém com quem eu tinha me aborrecido. Augusto, sempre muito paciente e sereno, ótimo ouvinte como poucos, ia me escutando carinhosamente, com sua cabeça baixa, fitando as pedras irregulares da rua. Eu estava realmente muito brabo. Depois de falar cobras e lagartos, eu disse a ele que eu gostaria de perdoar, entre aspas, meu algoz, mas que eu não conseguiria. Que eu tinha inveja de quem tinha essa facilidade, porque a vida certamente seria melhor sem carregar mágoas como a que eu sentia naquele dia. Lembrando que ele é uma das pessoas mais pacatas e doces que eu já conheci, disparei. Augusto, para você deve ser moleza perdoar, né? Ao que ele me respondeu com a única afirmação que eu jamais poderia imaginar. Não, Fábio, eu nunca perdoei ninguém. Dita em palavras calmas, contundentes, com os olhos bem abertos, me mirando fixa e profundamente, no que, mais que uma resposta, me parecia o transpassar de uma espada. Retruquei. Mas Augusto,
Como você pode me responder isso assim, a queima-roupa? Essa é uma revelação muito chocante, para a qual você precisaria me preparar. No mínimo, deveria me avisar para que eu me sentasse. Você é um dos caras mais legais e pacíficos que eu conheço. Me explica isso. Encareci, sem a menor ideia de que a explanação seria tão curta e ainda mais surpreendente. É porque eu nunca fui ofendido, me ensinou docemente, com o sorriso terno de sempre e a fala macia que lhe é característica. Que bom que eu pude ouvir algo tão revelador ainda tão jovem. Compreendi imediatamente a grandeza daquela percepção. Não que eu a tenha conseguido aplicar dali em diante, mas ficou muito bem marcada, o suficiente para que eu pouco a pouco fosse construindo uma conduta melhor nesse sentido. Quando alguém nos dirige um impropério ou atitude inadequada, nunca é pessoal, ainda que seja. Porque se algo incita essa pessoa a tentar ferir você, é porque há nela alguma necessidade de diminuir seu interlocutor que, por acaso, é você, mas poderia ser qualquer outra pessoa em seu lugar. Ou há em você algo que a faça sentir diminuída, ou algo assim. Seja como for, não é pessoal. Pior ainda é quando lemos em determinada situação um ataque a nós, quando não houve. São as nossas neuroses se manifestando, nos traindo. Aquela velha mania de nos colocarmos no centro do mundo, quando na verdade não somos tão importantes assim. A pergunta de $1 milhão diante do que se apresenta para nós é: quais são as histórias que eu estou me contando? Com frequência assustadora, as leituras que fazemos não encontram eco na realidade e as histórias que nos contamos sobre os acontecimentos não passam de mera fantasia. E aqui vai uma chave que se conecta com o início desse capítulo. Assim como ninguém te deve nada, você não tem praticamente importância nenhuma para as outras pessoas. Ninguém liga para suas dores, seus dramas, seus chiliques, para o jeito como você dança, se veste, com o que faz da vida. Isso nos ajuda a nos situar para não nos levar tão a sério, nem achar que estamos no centro da vida dos outros, o que contribui muito para sermos menos melindrosos e vitimistas. Por outro lado, você deve tudo aos outros. Portanto, deve dar importância a todos que encontrar pelo caminho, a como se sentem, e assim medir seus passos e atos para não impactar negativamente a vida das pessoas. Diante da possibilidade de ser útil e contribuir para alguém, para o seu entorno, para o mundo, essa sim é a hora de se colocar no centro do mundo, como se não houvesse ninguém que pudesse fazer o que precisa ser feito. É hora de bater no peito e avocar a responsabilidade para si. De novo, não é justo, é pesado, mas é o único caminho para a edificação de uma biografia que conte. Só quando nossa personalidade amadurece e deixamos de esperar reconhecimento por nossos atos, paramos de nos escudar no que o outro não fez para justificar nossas faltas e falhas. Só quando abandonamos o papel de vítima é que a vida vai entrando nos eixos e a felicidade vai se descortinando. Apenas após começarmos a contornar nossas forças e direcioná-las para produzir o que é útil, o que gera benefícios, é que a vida se torna efetivamente adulta. Só ao compreendermos que nossa razão de existir é servir e finalmente encarnarmos esse papel é que a vida pode se tornar realmente plena e digna. Com isso, a felicidade real, madura, não aquela de folhetim, passa a ser acessível. Samia Marsili, esposa do Dr. Ítalo, usa uma expressão que acho o máximo. Ela costuma dizer que sabe que um dia foi bom, bem-sucedido, quando ao anoitecer ela se sente como um limão espremido, do qual foi tirado cada gota de seu sumo, após ter dado conta dos 6 filhos, por enquanto, em março de 2021, período em que esse livro era escrito, porque o casal é aberto à vida e pode vir a ter outros. Depois de ter cuidado dos afazeres da casa, dos alunos que ela atende com seus cursos e seus seguidores nas redes sociais, entre tantas outras atribuições. Ítalo complementa ilustrando que devemos ser como uma vela, que se consome para cumprir seu papel. Assim também somos nós, que estamos aqui para sermos gastos. Neste sentido, podemos também abandonar qualquer melindre ao nos sentirmos usados por alguém. Ora, se nosso papel na vida é sermos úteis e servis, qual é o problema de sermos usados? Muito diferente de uma ofensa, essa é uma oportunidade que nos é dada por alguém para honrarmos nossa vocação enquanto seres humanos. No fim do dia,
Quase sempre o que nos impede de nos sentirmos plenos, felizes, realizados, é uma sensação de incompletude, de desencaixe, de inadequação. Tal impressão normalmente deriva da percepção de que não estamos cumprindo nossa natureza, nosso papel diante da vida, como se algo faltasse. E falta. Mas não é uma coisa ou uma pessoa, e sim um sentido. Não é algo que nos falta conseguir, obter, mas sim algo que nos falta entregarmos. A felicidade só acontece quando nos damos, muitas vezes em sacrifício de nossas próprias necessidades ou conforto, por amor ao outro. Um amor diferente daquele romântico. Um amor que é verbo, que é decisão, que é compromisso inalienável. A felicidade reside em servir.